Oi, gente, eu sou a Lola Dalacqua e estamos iniciando mais uma temporada do Entre a Gente Pode. Só que dessa vez com uma novidade incrível. Eu tive a coragem de convidar uma co-host maravilhosa para dividir o microfone comigo. E ela é modelo há 21 anos, dona dos melhores roteiros de baladas de Florianópolis e tem alguns títulos por aí, viu? Ela é nada mais, nada menos do que a Miss Florianópolis, a Thay Teixeira. Seja bem-vinda! É. Gente, queria agradecer imensamente o teu convite. O convite irrecusável. Estamos aí para fazer a melhor temporada de todas, trazendo muita gente bonita e muita coisa nova por aí. Sim, inclusive a Thay, desculpa. Inclusive a Thay trouxe já uma convidada hoje, extremamente inteligente, com um currículo enorme aí. Fala um pouquinho, Thay. Então, estamos aqui com ela, que é formada em pedagogia, neurociência. Temos mais algumas informações ainda, porque não estamos brincando aqui. Ela é formada em magistério, pedagogia, pós-graduada em neurociência do sono infantil e graduada em educação física. Estamos aqui com ela, Franciele. Olá, Seja prazer. bem-vinda. Queria agradecer a Thay pelo convite. É a primeira vez sendo entrevistada no podcast e estou bastante ansiosa, assim, o que eu puder estar colaborando com o meu conhecimento, com as perguntas, estou aqui. Que legal, incrível. Seja bem-vinda, Fran. Obrigada. A gente pode começar também falando um pouquinho sobre a sua história de vida, como que Claro, com foi certeza. esse sonho, sempre teve a vontade de se formar em pedagogia? Então, né, tudo partiu lá da minha família, né? A família do meu pai, ele vem de uma família de professores, então desde pequeno ele me incentivou a seguir com o estudo, né? Então, Uhum. desde as minhas brincadeiras infantis, né, com os meus primos, com os meus amigos, eu era a professora e eles meus alunos. E desde então, nas nossas brincadeiras, eu lecionava eles. Uhum. E tudo partiu da infância, através disso eu fui seguindo. Quando eu comecei o ensino médio, cursei o curso normal do magistério, me formei com 18 anos. E depois eu vim para Florianópolis em 2016, onde eu comecei o curso de pedagogia. Me formei aqui em Floripa. E desde então eu segui o curso de pós-graduação em neurociência, me formei. E hoje em dia eu estou cursando o curso de educação física, que é uma das minhas paixões. Mas eu amo lecionar, eu amo crianças, já são 16 anos na área da profissão. E cada escola que a gente entra é uma construção de um profissional. E quando tu entra para uma outra escola, é uma desconstrução para você estar aprendendo novo, né? Para você estar adquirindo ainda mais conhecimento. E um professor, ele nunca para de estudar, né? Ele está sempre adquirindo conhecimentos novos. Incrível, maravilhosa. Eu amei, dá para perceber, toda trajada no shape aí, gente. Quanto tempo já está estudando para educação física? Então, tem um ano estudando para educação física, mas sempre foi a minha paixão, educação física, tanto que eu treino tem 10 anos. Uhum. Só que primeiro eu quis me ter essa formação, ter esse conhecimento com crianças, né? Ter essa base de conhecimento, porque Sim. hoje em dia as escolas não contratam só um professor, né? Com uma formação. Eles contratam um professor que tem que ter pós, mestrado, doutorado, por aí vai. E por aí Uhum. também com cada vez mais conhecimento das crianças, porque cada criança é uma criança, né? Cada criança se desenvolve de um jeito, cada criança é de um jeito, então a gente não pode visar uma criança como se todas fossem iguais através de um padrão. Não. Hoje em Sim. dia as crianças elas são diferentes, né? Então por isso que a gente adquire cursos de diferentes especialidades para poder entender o cognitivo de uma criança, né? Como é que a criança pensa, como é que é o pensar, como é que ela está se desenvolvendo. Uhum. Então a gente está sempre buscando conhecimento. Depois disso, né, que hoje em dia eu tenho essa bagagem de conhecimento na área da educação, com as minhas formações, eu decidi ir pelo esse novo conhecimento da educação física, pelo que eu gosto, por esse amor, né, de estar bem, né, cuidar da minha alimentação, fazer atividade física para o corpo, não só em pró da estética, mas também da saúde, né, que Uhum. nos ajuda bastante. Então tem um ano que eu estou gostando, né, desse novo, né. Ainda não estou atendendo na área, porque ainda precisa, né, de mais cadeiras para a gente poder estar atendendo o profissional. Mas eu tô gostando bastante, assim, né? Por enquanto, tô buscando esse conhecimento para depois estar atendendo. Ai, que legal. Já pegando essa deixa sobre alimentação, como que é essa rotina de alimentação, treinos? Ali, quem te segue já sabe que você sempre está postando receitas orgânicas, tudo muito natural. E eu gostaria de saber
Como que é isso para você, essa alimentação, esse treino? Se foi muito difícil ou se você já era apaixonada por isso? Como que é a sua rotina de alimentação e treino? Então, eu não tinha uma alimentação saudável quando eu era mais nova, eu tenho 33 anos, né, eu comia muitas besteiras, né, tomava refrigerante com uma certa frequência, e depois eu decidi, né, procurar conhecer mais, saber mais, quando eu decidi ter um shape diferente, né, decidi me cuidar mais. Então, eu procurei sim um profissional da área da nutrição, que me passou toda essa base do conhecimento, mudou a minha alimentação e começou a falar, sim, dos alimentos saudáveis que faziam bem para a nossa saúde. E desde então eu percebi uma melhora significativa, tanto na minha pele, questão de massa corporal, assim, tanto que não foi do dia para a noite, foi ao longo de 10 anos, né, que eu pude construir um shape e ainda estou construindo. Só que quando a gente decide mudar a nossa alimentação, e segue ela corretamente, isso fica vale para tua vida, isso vira frequente, a tua rotina. Então eu acordo, aí eu costumo acordar, comer uma frutinha de manhã, comer um carboidrato, uma proteína. No almoço é mais uma proteína, menos carboidrato, à tarde uma frutinha. Na janta eu diminuo o carboidrato, como mais proteína, porque tudo depende também qual é o meu objetivo, o que eu quero, né? Então, depende de as pessoas procuram hoje em dia diferentes objetivos, né? Sim. Ah, hoje eu quero ter um shape com bastante massa muscular. Não, eu quero ter um shape com músculo. Então, tudo depende dessa quantidade de carboidrato, de proteína, da ingestão, quando a gente ingere bastante água, porque o músculo ele é feito de água, né? Então, se a gente ingerir bastante água, a gente vai ter um músculo bem definido, uma massa muscular bonita. Então, ao longo desses 10 anos, sempre procurei esses profissionais, assim, que eu visse, esse shape dessa profissional é o que eu quero ter. Então, eu vou seguir ela. Daí eu sigo geralmente o que ela vai me passando, aquele plano alimentar e tento seguir corretamente. É claro que eu sempre dou o conselho das pessoas não seguir aquele 100%, porque o 100% deixa a gente um pouco neurada, né? Tem que ter Preciso seguir equilíbrio. daquele jeito. E daí, numa fraqueza, né? Que a gente às vezes fica tão, vou seguir, quero comer daquele jeito, preciso seguir. Quando nessa fraqueza você acaba comendo demais, come um doce, e aí tem um efeito rebote que daí acaba engordando, né, Sim. bastante, né? E muitas pessoas acabam tendo depressão. Então, eu sempre digo, tem que seguir de uma forma que seja 50% para cada lado. Aos poucos, como for de uma forma saudável, aí você vai seguindo, depois você consegue seguir o 100%, né? Mas nunca nada direto, sem loucuras, porque o shape, o corpo, ele não vai ser construído de um dia para a noite, né? Ele vai ser construído ao longo do tempo, até que você crie uma constância. É porque também acaba se tornando uma compulsão também, né? Quando a Fica, gente fica rígido, né? é, Não abre espaço também para um equilíbrio. com certeza. E agora eu tenho até uma dúvida, inclusive, você quer migrar essa área da educação física na área da educação infantil? Ou você quer se tornar personal? Qual que é os seus planos na área da educação Então, eu física? trabalhei por muito tempo, né, são 16 anos, né, trabalhando com crianças, né, Aham. e eu acho que agora eu quero um desafio, né, Uhum. trabalhar com pessoas adultas, né, então acho que Mudar um pouco. vai ser um desafio também, né, e vai ser um conhecimento diferente que eu vou poder passar essa base de conhecimento para essas pessoas adultas que estão procurando ter um shape diferente, Sim. né, então o que eu puder estar ajudando, agregando, acho que eu vou poder ajudar, porque quando a gente trabalha com crianças, né, a gente tem Uhum. uma forma de falar, bem ou mal a gente consegue fazer com que a criança tenha um entendimento melhor. Agora, o adulto já não, né? Ele tem muitos porquês, né? Tem muitas dúvidas. Então, eu acho que esse vai ser o meu maior desafio, né? Mas estou estudando para isso, para Uhum. poder estar chegando nesse meu grande sonho, né? De se tornar uma professora de educação física. Sim. E qual que é para você a maior dificuldade entre ensinar uma criança e ensinar um adulto na área da pedagogia? Ensinar uma criança, ensinar Quais uma são os maiores desafios que você acredita, assim, da diferença? a criança, vamos pensar. A criança a gente tem que ter, né, que é um desafio. Eu trabalho muito com uma questão de acolhimento, né? Eu acolho Uhum. as crianças, eu tento entender. Só que tem crianças que não gostam dessa afetividade. Então, esse é o meu maior desafio, né? Como é que eu posso eh, ajudar uma criança que não trabalha com essa questão, não está acostumada com a afetividade, né? E eu Uhum. sou uma profissional que em tudo eu coloco afetividade, eu tenho muita paciência, eu falo baixo, eu tento compreender a criança, o pensar dela, né? Porque a gente tem Sim. que entender o pensar da criança, não o pensar do adulto.
mas vamos pensar da criança. Então, quando a gente se coloca como criança, a gente tem que pensar como uma criança, para entender os sentimentos dela. Uhum. Agora, um adulto ele já tem a mente pronta, né? Ele já tem o que ele pensa, a gente não consegue mudar. Então, acho que o meu maior desafio seria desconstruir essa mente para ele estar aceitando esse novo conhecimento, né? Uhum. Então, acho que esse seria um dos principais desafios. Ai, que legal. E falando nisso, né, da questão da educação, você acredita que hoje as crianças elas estão tendo alguma dificuldade para aprender por conta da tecnologia Com ou cer- está facilitando? Não, com certeza. Eu acho que a tecnologia, ela em si, ela pode ajudar, só que eu acredito que tem famílias que elas ainda não conseguem compreender, ter esse entendimento, que uma criança que passa de 2 horas tendo acesso à tela, isso é prejudicial cognitivamente para uma criança, né? Então, criança, na verdade, ela não deveria ter acesso a telas, né? Ela não deveria. Ela tem que ter acesso à leitura. A leitura, ela ajuda a criança a conhecer diferentes diálogos. Uma criança que lê, ela se alfabetiza muito antes, lá desde pequenininha, desde quando bebê. Né? Quando bebê, a gente pode pegar o livrinho e fazer pequenas leituras para uma criança. Ela tá ali, ela tá ouvindo. É um processo pequeno, mas ali, a partir dali, ela já está sendo alfabetizada já desde quando bebê. No processo, né, durante o processo, a criança ela vai manuseando esse movimento dela pinça, que é massa massinha, pegar pedrinhas, isso tudo são brincadeiras, mas a criança já é também um processo de alfabetização, porque ela está aprendendo a pegar um lápis, ela vai aprender a escrever letra cursiva, então, desde pequena já tem esse processo da alfabetização. O que está acontecendo é que os pais, hoje em dia, as famílias, elas já dão o acesso até para um bebê à tecnologia, que seria a tela, né? Porque é um fácil acesso, a criança fica ali paradinha e ela consegue estar prestando atenção bastante tempo. E realmente a criança ela fica paralisada, ela fica prestando atenção ali. E nesse processo cognitivo dela, imagina que são vários neurôniozinhos ali e tem vários sendo interferidos, né? Então, isso é bem prejudicial para a criança. E ao longo desse percurso que ela vai tendo conhecimento à tela, ela vai se acostumando, né? Então, quando ela estiver na sala de aula, ela não vai conseguir prestar atenção no que o professor está falando ou está aprendendo. Ela vai se tornar uma criança que vai se mexer a todo momento da cadeira, não vai conseguir sentar, não vai conseguir pegar um caderno, escrever. Então, isso se torna prejudicial para a criança, sim. Ficar inquieta, né? Se a Isso, gente fica muito tempo no celular, a gente já vê o tanto que afeta, né? afeta muito. Imagina a criança. É. Eu realmente tenho noção disso, principalmente assim, hoje a gente tem uma possibilidade maior de assistir, por exemplo, podcasts que ensinam, né, que Aham. motivam, algumas redes por aí também que a gente pode tornar isso como aprendizado, mas a criança é muito difícil a gente deixar ela com desenhos, vamos dizer, que sejam educativos, né? É uma ou outra criança que realmente quer aprender, né, Isso. com desenhos, então realmente estar na tela já é algo, E fora que tem desenhos hoje em dia que incentivam a sim. luta, a brigar. São várias informações para crianças que não são adequadas, né? Uhum, Então, se as crianças têm essa base de conhecimento desde criança, sim. a criança está se formando um ser, né? Um indivíduo. Então, ela Uhum, vai aprendendo muitas coisas que não são corretas, né? sim. Ela vai tornando aquilo como um conhecimento, como um ser dela e vai acabar desenvolvendo, tanto na escola, em casa, com seus amigos, vai ter uma dificuldade de socialização com as outras crianças, isso sim se torna muito prejudicial, né? Então, por Sim. isso que eu falo que a tela, ela não é indicada para crianças, mas quando tem famílias que me procuram, Fran, mas, eu deixo às vezes 1 hora, 2 horas, é indicado, assim, né, que o especialista fala até 2 horas no máximo, mas mesmo assim, acaba sendo prejudicial, né? Então, assim, tem muitos professores que a gente acaba indicando, precisa de aula de reforço, né? Justamente por causa dessa questão da tela. Criança que tem muita dificuldade, tanto na leitura ou diferentes disciplinas, é porque tem muita questão ali da tela, né? A tela Uhum. é muito prejudicial, porque tem crianças depois até maiores ali do quarto ano, quinto ano, que acabam também tendo bastante dificuldade. Uhum. E como que você tem lidado com isso, com essa falta de concentração deles, por conta das telas ou por conta também de outras coisas? Qual seria o caminho ideal para essas crianças que têm esse problema de concentração? Eu sempre
volto naquela questão, assim, do pensar da criança, né. Antigamente, as crianças, elas tinham, um pensar diferente, uma forma de brincar diferente. Então a gente eu tento resgatar essas diferentes brincadeiras lúdicas para o cotidiano delas, porque daí isso sim vai acabar chamando a atenção da criança, né. O pensar livre, né, o olhar para a natureza, né. Então, poxa, na natureza a gente pode brincar com tantas coisas. Na nossa época a gente brincava com uma caixa de papelão, com gravetos, amarelinha, bola. Então eu tento resgatar isso, porque hoje em dia as crianças elas não brincam com isso, elas ficam na tela, elas jogam, então elas não sabem o que é isso, né. Então essa motricidade ampla delas, corporal, também tá sendo interrompida. Então eu tento trazer isso para elas, esse movimento corporal, porque a criança ela é muito movimento corporal. Tento trazer o movimento corporal, assim, o máximo para a criança, depois trago a aplicação de sala de aula, porque quando a criança ela tem um movimento corporal, assim, cotidiano, ela cansa, e vai ter algum momento que ela vai precisar sentar, ela vai precisar respirar, ela vai precisar se perceber, né? Então ela vai conseguir ler, ela vai conseguir aprender, ela vai ter um interesse. Agora, uma criança que não tem essa questão corporal dela desenvolvida, então ela vai ter essa dificuldade, ela vai acostumar a ficar parada, sentada, ela vai ficar ansiosa. Então eu tento fazer ela perceber o que ela tem ao redor e se perceber também. Sim. Fran, você já deu aula em escola? Sim, sim. E aí, você já deu aula em escola pública e particular? Estadual? Escola particular. Particular? Isso. Ah, tá. Que eu ia perguntar um pouco para você se você vê alguma diferença entre o ensino para crianças da escola pública e um pouco mais voltado para o particular. Meus estágios na minha formação foram em escola pública. Uhum. Então eu consigo perceber uma diferença, né? Em escola pública, assim, eu não vou dizer todas, né? Mas tem escola pública, assim, que uma criança, o cuidado do livre, né? Tem escolas públicas que é muito livre, então o conhecimento ele acaba ficando para trás. Então tem muitas escolas particulares que acabam recebendo crianças da escola pública com bastante falta de conhecimento, né? Então isso acaba sendo um erro, Sim. né? Então, mas tem algumas escolas particulares, assim, que eu tive o prazer de trabalhar e também tive uma bagagem de conhecimento sobre esse pensar da criança, né? Eu conheci um pouco da Reggio Emilia, né, que fala do educador italiano Loris Malaguzzi, que ele fala do pensar da criança, né, da criança ser protagonista, ele fala da 100 linguagem da criança, porque a criança ela tem 100 linguagens, 100 formas de aprendizado. E o professor, ele fica como terceiro educador, né? O professor é o terceiro educador e as crianças são o professor, porque o professor, ele só instiga a criança a pensar, né? O pensar dela, o que a criança está pensando, né? Sobre o quê? E a gente, através disso, a gente vai fazer essa pesquisa através do conhecimento da criança. Então, são muitos porquês, muitas questões, e a gente vai trabalhando todas as linguagens através desses questionamentos das crianças. Nossa, isso é muito legal, dessa questão do ensino Regis? Ensino Reggio Emilia. Regimini? Reggio Emilia. Reggio Emilia, Isso. tá, Reggio Emilia, eu já ouvi falar, mas É eu maravilhoso, não assim. conhecia muito. Aham. É maravilhoso esse conhecimento. Então, foi uma das escolas que eu pude perceber a criança, assim, que eu achava que eu, quanto professora, eu tinha uma base de conhecimento, só que eu tive que desconstruir essa base de conhecimento para poder entender sobre Reggio Emilia. Para entender sobre a criança, né? É uma desconstrução. Mas aí eu me tornei um professor ainda mais qualificado, porque depois que tu aprende os porquês, desde lá de bebezinho, que a gente acha que não é nada, mas também que é uma fase muito importante, porque a criança, quando bebê, é o início de tudo. E se for tudo bem trabalhado ali com esse bebê, ao longo dos anos, conforme o desenvolvimento dele, vai se tornar uma criança apta ao conhecimento. Sim. Isso é até legal você entrar nesse assunto que acho que fica até um pouco mais voltado do que está acontecendo hoje em dia, né? Com a criação Nutella e a criação. Como que A chamam? raiz. Raiz e Nutella. Porque antigamente, por falta de informações, né? Muito difícil, né? As mães, eu mesma fui criada tadinha, minha mãe vendo isso já ficando toda arrependida. Mas assim, a minha mãe, ela não tinha muito essa construção de que tenho que educar os meus filhos com uma educação mais Nutella, que hoje a gente usa, né? Mas assim, de entender os meus porquês, de entender de cada ação, de cada filho. Tudo bem que ela teve alguns filhos também, mas hoje em dia a gente tem mais essa informação, né?
de saber um pouco melhor sobre o filho. Hoje em dia tem muito conteúdo, o que eu acho muito legal também. Sim. Eu não sou mãe, mas eu assisto muito. Sabe aqueles vídeos que o pessoal fala assim? Eu nem tenho dinheiro para ir em tal país, mas eu fiquei 15 minutos assistindo o vídeo, como o que fazer em tal lugar, sabe? Isso, aham. E é basicamente isso que eu faço muito. Então, eu já vi muitos vídeos falando sobre isso, ensinando, né? Porque eu acho que realmente é algo que diferencia para a nossa fase adulta, né? Hoje em dia, eu tenho muitos amigos, por exemplo, que eles buscam os porquês que eles poderiam ter tido desde a infância, né? Então, hoje a gente precisa trabalhar muito mais o nosso autoconhecimento, nossa mentalidade, exatamente porque lá na nossa infância a gente teve uma desconstrução muito grande, né, do que realmente poderíamos viver ou não. Essa escola, né, que ela se baseia na filosofia de Lawrence Malaguzzi, eles trabalham muito com elementos naturais, né? Uhum, Então, qualquer elemento da natureza, ele pode se tornar uma linguagem de conhecimento para a criança. Então, sim. oralidade, eu posso pegar pedras e fazer uma contação de história com pedras. Então, a criança, quando ela entra na escola, ela vai perceber que existem elementos da natureza. E que eu posso Uhum, fazer, não posso não apenas só jogar a pedra, mas eu posso brincar com ela, posso contar uma história, eu posso fazer um cálculo matemático, eu uhum, posso fazer uma pintura artística nessa pedra, né? Eu posso sim. brincar com elementos da natureza e também brincar numa questão corporal, de pular uma amarelinha com a pedra. Então, a pedra ela pode ter várias utilidades, né? Então, a gente Uhum, ensina a criança a perceber o meio natural dela. Na Reggio Emilia, a criança esquece, né, essas tecnologias, né? Então, a gente acaba brincando realmente com elementos da natureza e se torna muito significativo para a criança. Uma criança que não tem o conhecimento da Reggio Emilia, ela sai da Reggio Emilia com esse conhecimento, ela é outra criança. Vamos entrar um pouquinho mais a fundo. De onde você é, Fran? Eu sou do Rio Grande do Sul, Ah, da tá. cidade de Porto Alegre. Porto Alegre. É gaúcha? Gaúcha. Gaúcha. Eu não sou do sul, então tô aqui aprendendo também. E faz quanto tempo que você está aqui em Floripa? Tô aqui há 10 anos. 10 anos. Gente, é muito tempo. Eu fico até com vergonha quando perguntam quanto tempo eu tô aqui. Porque todo mundo que eu conheço tá há 10, 20 anos. Você tá há quanto tempo aqui? Ai, mais de 20 anos. Mais de 20 Faz anos. muito tempo já. É muito tempo. Cresci aqui. É, então, meu Deus do Uhum. céu. E você mora em. Não, calma. Eu ia perguntar onde você mora, faz sentido nenhum. Falar, Uhum. mora. É, eu tenho essa questão. É, eu perdi o foco, eu ia perguntar. E o que que te trouxe aqui para Florianópolis? Quantos anos você veio para cá? Eu tinha 26 anos. 26 anos. 26 anos. E o que me trouxe aqui foi essa questão do conhecimento, né? Quando eu estava lá em Porto Alegre, já era professora, né? Uhum, Então, só que não tinha muita, não era muita concorrência para uma vaga de professora. E eu percebia que eu era que nem um passarinho, era só aquilo, batia para um lado, batia para o outro, como se estivesse numa gaiola e eu não ia ver, não ia ter mais nada para fazer, né, uhum, naquela cidade. Então eu já estava com uma proposta, eu era casada, né, eu sou mãe, tenho 2 filhos, o Davi que tem 8 anos e a Ana que tem 14 anos. E eu estava casada, né? E já tinha falado com meu ex-marido sobre essa questão da gente vir para cá, para Florianópolis, sobre esse sonho da gente, né? Então, numa conversa, nós decidimos vir para Florianópolis. Aí, então, realizar esse sonho. Aí a gente morou primeiro lá no Pântano do Sul, que é uma praia, para mim parece um interior assim um pouco diferente, né? Então, esse processo de vir e morar no Pântano do Sul foi um processo um pouco difícil, porque eu tinha um bebezinho de 2 meses e eu queria muito trabalhar e era tudo muito novo e o bairro ali em si do Pântano do Sul é um bairro um pouco diferente, as pessoas não conversam, eu sou de conversar. E por eu ser gaúcha também dificultou bastante essa comunicação com os moradores. Então foi um processo difícil de eu me habituar ao espaço, me acostumar com as pessoas, que bem ou mal são diferentes culturas, né? Então uhum, a gente, até a forma de falar é diferente, então eu não sabia como estar agindo. E desde então eu decidi, não, vou trabalhar, vim aqui para trabalhar. E desde que eu botei os pés aqui na ilha, eu vim trabalhar. E uhum, não parei desde então, né? Claro que eu pensei, não, se eu não conseguir de professora, eu vou trabalhar em outra área, porque para mim trabalho é trabalho, né? Então eu vim aqui para trabalhar.
Mas, graças a Deus, né, eu consegui em escolas que fossem próximas ao bairro, e ali eu comecei o meu processo, né, de conhecimento. Trabalhei sempre nas escolas que eu almejei trabalhar, sempre que foi um sonho. Eu sempre fiz uma pesquisa, via ali a avaliação da escola e ligava, perguntava se estava precisando, mandava o meu currículo. E sempre nos meus processos seletivos de entrevista, eu sempre ia muito confiante, porque é uma coisa, é um conhecimento que eu gosto, que eu sei fazer, né? Quando a gente tem conhecimento daquilo, você sabe passar com segurança para a pessoa. Uhum. Então, eu sempre passei nos processos seletivos, né? E depois do Pântano do Sul, a gente teve o sonho de comprar uma casa própria, né? Compramos uma casa própria na Tapera, que também foi um grande sonho, um marco pra gente, depois de 2 anos, assim, foi algo bem construtivo pra gente. E desde então eu fui tentando só crescer aqui na ilha, que foi a questão, me formei, foi só conhecimento, conheci diferentes escolas também, que agregou muito para o meu currículo. Nesse processo me separei, né, porque foi um casamento de 16 anos, deu mais certo, mas hoje em dia a gente somos amigos, né, a gente temos uma boa afinidade, né, temos guarda compartilhada, tá tudo certo, a gente consegue ter essa comunicação. E atualmente eu moro no Santa Mônica, que também, né, é um Uhum. crescimento para mim, que imagina, eu comprei uma casa na Tapera e hoje em dia eu moro no Santa Mônica. Sim. E por isso que eu falo, todo mundo que quer vir aqui para a ilha, a gente não vai ser aquela visão que vai ser fácil. Não, não vai ser fácil. Tudo a gente é uma plantinha ali que a gente planta, a gente vai regando, a gente vai colher frutos ao longo dos anos, né? Mas você tem que ir conquistando. Então Uhum. eu fui conquistando ao longo desse tempo, né? Eu sempre projetei sonhos, né? Como projetos para mim estar realizando. E hoje em dia eu colho frutos disso, né? Mas Uhum. é sempre assim, né? Vai de grãozinho em grãozinho que a gente acaba realizando os nossos sonhos. Gente, maravilhosa. Eu gosto muito. Todas as pessoas que vieram aqui, elas falaram um pouquinho também, né, sobre essa história de vida. Eu acho incrível quando compartilham, que principalmente é o foco do podcast, né? Poder compartilhar as nossas histórias, porque quando a gente para ver a história de cada pessoa, a gente vê que todo mundo passou por algumas dificuldades, mas a gente sempre tirou coisas boas Sim. daquilo, sabe? E aí vir aqui trazer essas emoções da vida, de que a gente realmente pode, né, conquistar, que a gente pode sonhar e correr atrás e conquistar. Eu acho muito legal a gente compartilhar sobre isso aqui no Pod. E aí eu Uhum. queria também até tirar um pouquinho de uma dúvida da questão do ensino, voltando um pouquinho, Uhum. se você trabalha com algum método de ensino. Então, eu adoro o lúdico, né? O método lúdico, que é porque a criança, até os maiores, né, eles acabam aprendendo com mais facilidade. Então, se eu vou Uhum. ensinar uma criança que está alfabetizando, eu vou trazer um método lúdico, não? Um Sim. método lúdico para a faixa etária dela. Então, eu Uhum. sempre costumo trabalhar com método lúdico, canções, brincadeiras, com as crianças maiores também, brincadeiras. Aí depois volto ali para o conhecimento, sempre tento trazer. Aí eu Sim. volto lá para a Regia Emília, né, que as crianças aprendem brincando, né? Um método Aham. lúdico, então eu trabalho com o método lúdico. Ah, legal. E outra dúvida também na questão, não só do método de ensino, mas, por exemplo, se você pudesse dar um conselho, assim, para as mães de hoje em dia, por já ter essa bagagem aí de 16 anos com as crianças, tirando a parte do celular, que a gente já sabe que as telas realmente é algo que afeta realmente a vida, assim, da criança, desde o desenvolvimento dela, o que que você poderia compartilhar para que a gente pudesse evitar, assim, no crescimento da criança? O que eu poderia compartilhar, não, até para, não digo nem evitar, mas que está faltando muito hoje em dia, que Sim. eu vejo que as crianças elas pedem muita atenção, né? Então a gente, enquanto professora, a gente está ali ensinando, daqui a pouco elas estão pedindo um acolhimento, um carinho, uma Uhum. atenção. Então, o que eu peço, assim, para as famílias de dia é que elas consigam, quando a criança chama, às vezes dá uma Sim. paradinha no que está fazendo, dá atenção para a criança, acolhe essa criança, porque quando a criança ela não é ouvida, a criança às vezes é uma coisa muito importante para falar. A gente tenta, vamos parar, vamos ouvir o que é, meu filho, o que você quer falar. Tanto nas escolas, né? A Regia Emília, ele fala disso, né? Que as crianças, a gente tem que ter uma escuta ativa. Então, quando a gente está numa roda, a gente está explicando, a criança fala, mas tem uma coisa para falar. A gente para. A gente para, a gente escuta a criança para ela Sim. falar, mesmo que seja de forma lenta ou agitada, a gente tenta compreendê-la,
Porque a criança, às vezes, que está num processo de linguagem, ela está tentando falar a oralidade dela ali em si. Quando ela é interrompida, isso também atrapalha bastante a fala dela. Uhum. E por outras questões também emocionais, né? Então, questões emocionais também atrapalham o processo da aprendizagem. Então, uma das questões maiores hoje em dia que a gente vê nas escolas são as questões emocionais das crianças. Elas pedem por muita atenção, né? E elas não são ouvidas também por muita tecnologia, mas a mãe está no celular, está resolvendo questões do trabalho. Então, isso acaba em si atrapalhando, né? Então, o que eu posso falar, assim, né, que não é nem para evitar, mas Sim, que a gente possa estar preenchendo essa criança de sim. atenção, né? De atenção, para ela ser ouvida, que às vezes tem coisas que ela quer falar que é muito importante, daí a mãe não ouviu, o pai não ouviu, o familiar não ouviu. Ela acaba falando na escola, é que eu falei, né? E só que ela não Hum. conseguia me ouvir, e daí a criança fica triste, daí causa um sentimento nela e atrapalha tudo. E às vezes é uma coisa tão pequena, né? Uhum. Que ela só quer ser ouvida. Então, Sim. os pais hoje em dia, escutar os seus filhos mais, dar essa atenção. Porque são tudo questões emocionais, né? E questões emocionais, se não é tratada, daí tem que ir pro psicólogo, né? Daí fica muito mais dificultoso. Uhum. Ah, isso é legal. Uhum, é verdade. Eu acho que toda criança interior quer ser acolhida, né? Acho que é por isso que muitas pessoas que vão buscar o autoconhecimento, né? A gente começa ali naquele processo de curar a criança ferida mesmo, né? Para depois ir para os outros passos, conforme foi caminhando a vida, vindo os traumas, né? E realmente, tudo começa na cabeça ali já desde criança, né? Uhum. Essa parte até me vem uma questão que normalmente quando isso acontece muito, isso influencia também em a gente criar muitas responsabilidades sozinhos Isso, desde pequena, né? Eu acho que isso eu até vi um acarreta vídeo. para a vida adulta, né? Exatamente. E aí tem até um vídeo de uma psicóloga que eu vi uma vez que ela falou sobre isso, que é tratar criança é um pouco até mais complicado porque você trata a criança, mas por conta dos pais. E aí os pais Isso. vão lá e estragam, né? Não sei se vocês já viram esse Uhum. vídeo. Não, não vi, mas já ouvi sobre. Então, e eu achei muito interessante porque eu olhei e falei, é verdade, uma coisa é você adulta, né, se tratar, né, começar o seu processo de desenvolvimento, de autoconhecimento e manter aquilo por si só. Outra coisa é você ter que fazer isso, né, esse processo com a criança e ela voltar para casa dos pais, os pais não estão tratados e tudo retorna do zero, né? E se você perceber, até nós, quanto adultos, a gente acaba sendo, a gente trata um outro de forma respeitosa, a maioria das pessoas, né? Tem pessoas Sim. que não, mas a maioria acaba tratando de uma forma amigável, com Uhum. carinho, com respeito. Sim. Então, se a gente puder passar isso para as crianças também, porque é um dos principais valores do ser humano, né? Ser Sim. respeitado, ser ouvido, ter essa escutativa, tratar a Sim. respeito com carinho. Então, eu acho que tudo tem a base disso. Eu vim de uma família realmente que a gente se trata assim, com respeito, com carinho, né? Uhum. Dessa acolhida. Então, quando eu fui ser professora, não fugiu muito disso. Eu já estava praticando isso diariamente. É o meu jeito de ser, é diário Sim. isso, né? E claro que a gente tem que tratar outras questões sobre. Tem pessoas que não são assim, são pessoas, são de diferentes formas, elas não vão estar o tempo todo trabalhando com essa amorosidade. Uhum. Mas existe o respeito. Né? Sim. Então, a gente respeitar as diferenças do outro, mas sempre ter essa escutativa, porque o que o outro tem para falar também é importante, né? Sim. É. Uhum. Essa parte de você falando da escutativa me vem aquele vídeo da Cleo falando, vocês já viram? Que ela falando, porque às vezes você vai se relacionar com pessoas que não têm escutativa e tá tudo bem. E isso me lembrou, faz muito sentido. Uhum. Essa questão até da terapia com a criança e com os pais, também eu acho que reflete na escola, né? Ali, se os pais eles não estão preparados para ouvir os professores, também dificulta o ensino dessas crianças, né? Sim. Uhum. É como que você lida assim com isso, com os pais? Você vê ali, não, eu acho que o problema ali é mais enraizado nos Aí a pais, na gente família. costuma acolher esses pais, né? Primeiro a gente deixa eles falarem tudo, né, o que eles estão pensando, as dúvidas, os questionamentos, e depois a gente tenta trabalhar ali o que a gente acha que tem que ser trabalhado, que a escola consiga estar acolhendo, né, Uhum. para estar atendendo essa demanda dessa família. Acolher a família, né, trazer essa segurança para a família se sente segura, a gente conseguiu atender a demanda da família, a família consegue trabalhar junto com a criança, né? Mas antes disso, a gente sempre deixa a família falar, se posicionar, trazer os questionamentos. A gente traz essa segurança para a família e depois a gente trabalha com a criança.
né? Porque muitas vezes nem é criança, às vezes é a família, né? Que tem que desconstruir um pensamento. Então, a gente tem que trazer conhecimento, trazer base, né? Mostrar para a família, olha, é isso, né? E às vezes, se tiver que fazer 2, 3 reuniões, a gente faz 2, 3 reuniões, para a família se sentir acolhida, porque a família quer também se sentir acolhida, ela quer atenção. Demos atenção, devo uma escuta ativa para essa família, que tudo base da escuta ativa. Ela Sim. foi escutada. Então, agora vamos falar sobre a criança. Uhum. Agora eu quero entrar um pouquinho no assunto da educação física, desse novo projeto aí, da nova Fran que vem por aí. Você tem a ideia é realmente trabalhar como personal nessa área que você quer Sim, como entrar? personal. Isso. E aí você pretende usar as suas redes também para Sim, usar as minhas divulgação? redes, isso. Trabalhar dessa forma, só que, não, vou ter o conhecimento, mas eu vou ter a minha forma, o meu método, né, para Sim. estar ensinando. Então, vai muito disso, assim, não vou poder trabalhar um método lúdico, mas um método mais descontraído, né? Do que ser aquela coisa, vai lá, pega o peso, levanta, porque fica muito maçante, né, para a Sim. pessoa. E a pessoa acaba nem querendo ir no outro dia. Eu falo por mim, Aham. né? Se o profissional não for descontraído comigo, eu vou travar, eu não vou conseguir, eu vou achar aquilo chato, eu não vou Sim. fazer. Então tem que ser uma coisa desconstruída, né? Uhum. Explorativa. Pode ter umas brincadeiras ali, risada, para ficar descontraído. Sim. Então, eu vou trabalhar muito isso, essa comunicação. Né? Eu volto na comunicação, né? Porque tem que Uhum. ter a comunicação. Sim. Vamos se comunicar, vamos estar conversando, eu vou estar ensinando, vou estar ajudando. Ah, Então, é um projeto, assim, em si, que eu estou visando muito, né? Eu já tive muitos shapes, diferentes shapes, e hoje em dia eu estou desconstruindo um novo, estou desconstruindo esse para construir um novo, né? De uma forma ainda mais saudável, né? Então, eu falo sim. de saudável, né? Porque eu quero construir um shape slim, assim. Só que Uhum. demora, é um projeto de desconstrução. Ainda estou nesse processo, Sim. mas de uma forma muito mais saudável, né? E Uhum. só que como é que a gente vai mostrar um projeto se a gente não tá com ele, né? Então, para fazer acreditar, Sim. tem que ter ali. Então, eu vou ser esse conhecimento, né? Eu vou mostrar como se fosse um catálogo, meu antes e depois, no processo de construção ao longo desses 10 anos de Sim. academia, até chegar no meu objetivo, dizendo que não foi do dia para a noite, são sementinhas que a gente vai plantando, Uhum. vai construindo e ao longo do tempo a gente vai criando, porque eu sempre fui muito magra, tipo, de ser magra mesmo. Sim. Sofria muito bullying, é muito magra, daí eu quis, não, vou entrar para academia, para ter, daí eu consegui aquilo que eu queria. Aí eu fui desconstruindo, porque são vários processos que tu vai entendendo, não, mas agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Só que daí Sim. aquela questão de tu querer uma coisa muito bonita, ela vai se desconstruindo a tua mente ao longo dos anos. E tu vai querendo, no final, alguma coisa bem leve, né? Sim. Tu volta no teu biotipo, né? Eu, Uhum. eu penso isso, né? Que antes eu queria uma coisa, eu queria ser grande, queria tipo Graciane, que eu adoro ela, acho ela maravilhosa. Só que isso vai se desconstruindo da tua mente. E daí tu Sim. volta a ser, na verdade, o que tu era, só que de uma forma muito mais leve. Tu acaba se achando bonito. O que tem hoje em dia é muita distorção. Tu se olha no espelho e tu acaba se achando, Sim. né, horrível por conta lá da tua infância, né, do bullying que você sofria. A gente acaba não querendo ser aquilo. E acaba não querendo se aceitar uma beleza que, na verdade, é natural e tá tudo bem, né? Sim. Então, hoje em dia, ao longo desses 10 anos, eu pude perceber o quanto que eu gostava de mim quando eu era antes. E daí eu tô tentando desconstruir o que eu O que construí, você. né? De uma forma mais Uhum. saudável. Sim. Então, é isso. Gente, que maravilhoso. Maravilhoso saber disso. Porque Uhum. é um processo que pouquíssimas pessoas vivem, né? Dessa Sim. questão de se auto-perceber da mudança, né? De olhar e falar, não, gente, eu gostava de mim, do jeito que eu era, assim. E é muito legal. Uhum. E a gente vê isso muito, crescendo muito hoje em dia, né? Tem aí modelos retirando silicone, o pessoal retirando preenchimento. Então é Sim, muito bacana ter uma pessoa verdade. perto, assim, para ver e entender como que é de fato essa coisa de desconstruir, né? E de construir, na verdade, a aceitação, né? É que vai muito do amor próprio, né? Então, quando a gente aprende o que é o amor próprio, Sim. a gente começa a entender, tudo faz sentido, né? O que é o amor Uhum. próprio? A gente se aceitar, a gente se perceber, a gente gostar de quem a gente é. Acordar, eu acordo, eu já coloco uma música, fico animada. É o meu jeitinho de ser. Daí eu vou, me Sim, olho todo dia no espelho, aquela prática de se olhar no espelho e falar, nossa, como eu gosto de mim, como eu gosto do que eu faço. Então, isso virou sim. uma prática. E ao longo do tempo indo na academia, eu pude perceber que, não, peraí, mas isso não.
não, isso não tava legal, mas eu gosto de mim como era antes, entendeu? Uhum. Então, tu vai perceber, não, mas é só tu fazer as coisas, comer comida saudável, né? Buscar mais conhecimento, estudar, saber, né, mais sobre Sim, as informações, porque antigamente, a gente não sabia de nada. A gente só sabia o que as pessoas diziam pra gente, ou diziam que não é legal assim, fica dessa forma. E quando a gente não tem conhecimento, quando a gente é muito novo, a gente acaba ouvindo e acaba praticando isso, né? Só que uhum, ao longo do tempo tu vai se perdendo de quem é você, né? Tu fala, tá, sim, mas peraí, essa não é eu. Essa não tô gostando disso. Não, peraí, essa é eu. Essa sim é a Fran é sim, essa. Tu acaba se perdendo, né? É bom quando a gente se encontra, né? E hoje em dia eu posso falar que eu tô numa fase assim, que eu tô me encontrando comigo mesma, uma fase assim de conhecimento. É muito bom quando a gente se encontra. Às vezes demora um pouco pra gente se encontrar, para se perceber, coisas precisam melhorar. Mas eu posso dizer assim, quando a gente encontra o amor próprio, gostar da gente primeiro, né? sim, Gostar de, tipo, a gente tá vivo, meu Deus, né? Deus da gente tão perfeito, maravilhoso, por que que a gente quer mudar o que tá uhum, ali perfeito, né? sim. Então, hoje em dia eu tô me encontrando comigo mesma e me aceitando, né? De uma forma muito mais saudável. Mas é porque a gente viveu numa época já de muita comparação, né? Principalmente depois que veio a internet aí. Uhum. Principalmente essa parte da comunicação que a gente estava falando, tem pessoas que, querendo ou não, têm muito mais voz na televisão, né? Nas redes sociais, e automaticamente quem não tem esse autoconhecimento acaba se influenciando com uma facilidade muito maior, né? Eu posso dizer, por exemplo, que eu coloquei uma vez preenchimento. Eu fiquei, eu acho que, sei lá, 3 meses, 2, 3 meses, olhando e falava, gente, não sou eu. Cadê eu? Cadê? Tipo, tá lindo, é bonito, mas eu não conseguia me Uhum. enxergar, sabe? E aí eu olhei assim, eu falei, meu, que loucura, mas é porque antes eu reclamava de não ter muito lábio, né? Bonita, assim, né? Porque eu realmente não tenho. Mas quando eu coloquei, eu olhei e falei, gente, pera, não, cadê? Eu realmente também não me encontrei. Então, a gente trabalhar essa questão de se autoavaliar, né? De se autoavaliar e olhar e falar, calma, o que que realmente serve para mim? Porque a gente pode tudo, mas nem tudo cabe a nós, né? Uhum. Então, o que que serve para mim? O que que realmente faz sentido para mim? Não, e volto lá na questão das crianças, né? Sim, Eu já tive muitas experiências, assim, de crianças que as famílias, elas deixam a criança se perceber, porque as crianças acabam tendo acesso a coisas que, na verdade, elas deveriam ter acessos. sim. E elas acabam acreditando naquilo, né? De se Uhum, perceber quem é ela, o que eu sou, o que eu vou fazer. E a criança acaba tendo uma mudança já desde quando criança, né? E sim, depois, futuramente, a criança ela não quer ser daquela forma, né? Não quer ser assim. E ela acaba não sim. se aceitando. Aí é um outro processo. Então, deixar a criança ser criança, Uhum, entendeu? Se perceber, trazer as informações corretas para a criança, respeitar o que a criança pode ter acesso, o que ela não pode ter acesso. Tem coisas que as crianças podem ter acesso, que é de acordo com a faixa etária delas. Mas tem coisas que as crianças ainda, elas não têm esse processo cognitivo ainda desenvolvido, então elas não vão entender. É uma coisa sim. muito para elas, é muito para a mente delas. Então a gente tem que respeitar, ter cuidado que as crianças estão tendo acesso, né? Volta à tecnologia, a questão da tela, porque isso é muito Uhum, prejudicial para as crianças. Então, elas, quanto criança, elas se perceberem, elas não conseguem entender, porque elas estão em desenvolvimento. A gente, quanto adulto, também está em desenvolvimento constante. Imagina uma criança que tem acesso a uma informação que ela não pode ter ainda e ela sim. achar que ela já está desenvolvida. Uhum, Imagina, isso é muito prejudicial para ela, para depois lá na vida adulta dela. Então, a gente sim. respeitar os marcos, os processos da criança, né? Essa faixa de desenvolvimento, o que ela pode ter acesso para a idade dela e o que ela não pode ter acesso para a idade dela, que é muito importante. Uhum, Que isso é tudo muito novo, né? A gente não consegue mensurar ainda quais são os danos que isso pode acontecer, né? Porque a gente ali que é da geração que quando nasceu ali estava a televisão ali e aos poucos a gente foi acompanhando o processo, a gente não consegue ainda ter uma noção isso a longo prazo. Imagina as crianças que elas estão nascendo nessa nova geração, né? uhum, E é tudo muito fácil, o acesso muito sim, grande, né? Então é sempre muito importante os pais ali estarem sempre ligados no que as crianças estão fazendo, né? sim. É, porque a tecnologia ela tá livre, né? Então, hoje em dia as crianças já têm esse fácil acesso, mas o que as famílias puderem estar vigiando, cuidando, né? Até nas escolas, vou colocar o meu filho em tal Sim. escola, saber, né, qual é a base de conhecimento curricular, para saber o que a criança vai ter acesso, é perfeito, porque cada escola tem uma proposta pedagógica, tem uma base curricular diferente. Então, Uhum, saber o que está passando para a criança, né?
Em casa também, questão de celular, TV. Isso tudo, isso quando a gente, eu não sei, na minha fase, tinha um cuidado, né? Minha mãe Sim. tinha um cuidado, não podia ficar até tal hora, até tarde vendo TV, dependendo do desenho, filme, novela. Só que hoje em dia isso ficou uma coisa, tá descontrolada, né? Então a criança ela acaba tendo acesso a tudo, né? Hoje E em vo- dia é a criança chorar e tá o celular, telefone, Uhum. né? Pra acalmar, né? O acalmar não é mais o toque, a fala. Hoje em dia é o É o telefone, né? telefone. E às vezes os familiares acham que estão vendo um desenho, mas é um desenho que é inapropriado para criança, né? Para uma criança ver, sabe? Eles trazem Uhum, outros temas, outras questões que a sim. criança não pode ver ainda, né? Uhum, Então não tá naquele processo de conhecimento dela, ela não sabe o que é aquilo. Se ela vê, ela vai praticar, ela vai falar da mesma forma. sim. Então, isso vai passando para outras crianças, daí isso vai sendo dividido. Então, o professor, quando ele está ali tendo isso, daí a gente tem que desconstruir, tirar, né? Aí é feita uma reunião, assim, é muito complicado mesmo. Então, cuidar o que a criança está assistindo. Uhum, O que deve ser feito primeiro é cuidar que a criança está assistindo, porque acaba confundindo a mente da criança. uhum. Agora uma dúvida aqui para as duas, né? Que vocês que são amigas, assim, a Thay, que é expert aí nos roteiros das baladas de Florianópolis. Como que é a rotina de vocês, essa loucura aí de balada? Você também costuma participar? Então, Como... a Fran, ela sempre é muito desejada nas festas, porque ela é uma pessoa extremamente animada, dona dos Sério? melhores passinhos da balada. Então, ela é muito, muito aclamada para ter a presença dela ali, porque ela é uma pessoa excelente. E como é que você tá achando, amiga? Viver essa rotina aí de baladas e Sim. conhecer muita gente? Então, eu tô há 1 ano e meio solteira. E desde esse momento eu tive uma outra rotina na minha vida, né? Aham, Porque uma rotina é quando tu tá casada, né? sim. E daí quando tu passa a ficar solteira é uma outra rotina. E quando eu tava casada, eu não saía. Foram 16 anos casada, eu não sabia o que era festa, não sabia o que era nada. Então quando eu conheci, eu comecei a sair, eu comecei a achar legal. Eu falei, nossa, que legal, mas como é que eu posso conciliar isso com a minha vida profissional, né? Sim. Então, durante a semana, trabalho, atendo em escolas, casas particulares, família. E no final de semana eu costumo sair, só que eu sou muito eclética. Eu curto todo tipo de Tudo. música, Uhum. né? Gosto de estar socializando, conhecer o novo, estar me inserindo. E até ela começou a me inserir para esse novo, é um novo diferente ainda que eu não estava acostumada e onde eu fui muito bem aceita, né? E Uhum. tá sendo muito legal, assim, tô gostando bastante. Que legal. E como assim? Você gosta de dançar? É isso? Gosto, mas é que a minha família toda gosta de dançar. Eu sou muito corporal, então Sério? eu gosto de dançar. Tipo, tudo que eu olho, eu aprendo muito fácil, eu consigo criar um passinho, alguma. Consigo ter um movimento corporal diferente. Uhum. E ela, inclusive, também, ela acaba virando uma professora ali de passinhos, né? Já teve amigas ali que não conseguia dançar, ela não, vira assim, vira assado. E você gosta de ensinar, né, amiga? É, isso tá na minha prática diária, porque às vezes tem pessoas que ficam com vergonha, né? Tem outras Sim. pessoas olhando e elas querem, mas aí estão muito tímidas. E Uhum. eu sempre costumo falar, não, olha pra mim, dança, tu tem mais familiaridade comigo, com outra pessoa, quando tu estiver dançando, olha pra pessoa que tu se sente bem. E Sim. vai dançando do seu jeito, não precisa copiar. A dança, ela é livre. Ela Uhum. não precisa ser copiada, ela só tem que dançar. Sim. Fazer com que o teu corpo se sinta bem, dançando de diferentes formas, né? E eu costumo fazer isso, né? E já ajudei muitas amigas assim. Sim, olha, eu tô precisando de umas aulas de sertanejo. Adoro, eu adoro dançar sertanejo. Na verdade, tô Vamos. precisando sair, né? É, Estou precisando ir para alguns dos roteiros da imagina, ó, Thay. sábado vai ter um sunset maravilhoso ali no The Roof, né? The Não Roof. dá para Ai, eu perder. amo The Roof do hotel. É, aham. Aí vai ser Adoro. de dia uma vez por mês só. Aham. Vai ser O maravilhoso. que que vai ter lá? Lá vai ter música sertaneja, vai ter pagode, vai ter DJ, ter de tudo, Hum, tudo um pouco. Participações especiais maravilhosas. interessante. Já temos um lugar aí, o The Roof, eu acho maravilhoso. Um hotel. Sim, e o pôr do sol lá é lindo, lindo, lindo. Muito Sim. bonito. Eu, Na eu, beira-mar, né? é, Muito lindo. Beira-Mar é Beira-Mar, né, gente? É Aham. Florianópolis. Eu não sei vocês, mas eu não consigo.
ser aquela pessoa que olha assim e fala, ah, eu moro em Florianópolis. Não, gente, eu moro em Florianópolis, sabe? Eu tenho assim, Aham. eu sempre tenho essa É, eu também. empolgação. Moro em Florianópolis. É, então, é bom saber que, porque normalmente fala assim, ah, mas é porque você tá aqui um ano, mas assim, 10 anos, 20 anos e ainda acham isso, então tá tudo bem. Então é porque é Florianópolis. Sim, ah, é maravilhoso viver aqui, né? Sim. Porque a cada lugar que você sai é um, É. é um paraíso, né? É Uhum. tudo muito bonito, é as montanhas, a Sim, natureza, o mar ali, são mais de 40 praias, né? sim. Então tem muita coisa para viver em Nossa, Floripa. tem muita praia ainda pra conhecer, meu Deus. Tem, Dá pra contar, muito. acho que eu É, conheço o quê? 6, 8 no máximo? Meu Deus. tem muita, E muita vocês Sim. coisa. são muito de ir pra praia também? Ah, a gente gosta, gostamos muito. Muito bom. Não vemos a hora dessa chuva parar, né? E Vem para verão, curtir a praia. Aham. vem verão. É isso aí. Olha, tem um joguinho que eu gosto muito de fazer. Eu até comentei com a Thay. E eu acho muito legal esse joguinho porque é o que costumam muito fazer e eu acho que é legal essa troca. Que é aquele joguinho do bate e volta. Eu não sei se você já viu, que eu falo uma palavra e você me fala a primeira coisa que vier na sua cabeça, Ah, tá. Tô tá? vendo. Aí a gente vai fazer ele. Se você quer dividir, tá? Aí a gente faz um, eu faço Vamos. outro. Uhum. Vamos lá, então. Essa é a primeira coisa que vier na sua cabeça, tá? Vou Tá. pegar aqui. Conseguiu achar no seu? Uhum. Acho que você me mandou. Aqui. Aham. Tá. Um amor. Perfeito. Um amor perfeito. Um medo. Escuro. Também. Uma comida. Sushi. Amo. Um sonho. Me formar em educação física. Uma saudade. Família. Família. Um sentimento. Solidão. Um programa. Família. E uma palavra que te define. Gratidão. Gratidão, maravilhosa. E tem um joguinho também que eu falo que é o BBB da vida real. Esse eu vou perguntar até pra Thay depois. Se você pudesse eliminar e excluir qualquer coisa da sua vida, na verdade, da vida em si, o que que seria? Qualquer coisa. Um sentimento, uma pessoa, um trabalho, Algumas coisas do meu passado. algumas coisas do seu passado. Isso. Uhum. E você, Thay? Eu? Ah, eu acho assim, acho não, tenho certeza que eu excluiria a falsidade. A falsidade. É verdade. É falsidade. Você já teve muita falsidade na vida, tá? Muitas Muito, amigas? muito. Eu comecei a trabalhar como modelo, eu tinha 7 anos de idade só, né? Uhum. Então, eu me deslumbrava muito, eram mulheres lindas, bem produzidas, uma postura, uma oratória, assim, maravilhosa. Mas aí, Sim. conforme você vai crescendo, você vai vendo que muitas dessas pessoas, elas são lindas por fora, mas Por podres dentro. por dentro. Uhum. Então, isso acaba dificultando muito o seu processo, ainda mais você que é Sim. uma pessoa muito coração, que gosta de ajudar, que gosta de dar confiança mesmo, sabe? Sim. Então, isso no mundo da moda, no mundo das baladas, é muito difícil, Uhum. porque aparece mais pessoas falsas do que boas. Então, Sim. você tem que aprender a lidar muito bem com isso. Uhum. Porque eu trabalhei durante 6, 7 anos com eventos. Então, eu sei o quanto é complicado e difícil, né, trabalhar nessa área dos eventos, tudo. Hoje eu não atuo mais, mas eu sofri muito também na área dos eventos, mas foi algo que me fez crescer muito também, né, como pessoa e como profissional na área dos eventos, Sim. né? E eu acho que é por isso que eu fiquei tanto tempo também sem sair. Eu fiquei um pouco com receio. Falei, meu Deus, Nervoso, né? não aguento mais estar no eventos. Aí hoje faz um tempinho que eu saí, eu falei, agora eu preciso retornar, né? Voltar. Uhum. Mas realmente, o que eu penso muito é que às vezes, tudo bem que vai parecer muito, ela é good vibes, ou, meu Deus, muito empática. Não, mas é que também todo mundo tá tentando o seu melhor, né? Eu acredito. É, e às vezes as pessoas se aproveitam, né? Às vezes a gente não Sim. sabe dizer o não. Uhum. Então lembrando que a gente está lidando com pessoas, Sim. saber lidar com as pessoas, né? Saber falar Exatamente. não, saber falar o sim, né? Mas Saber se quando posicionar. tem um amigo meu, o Henrique, que ele fala assim, Fran, quando tu pensar numa pessoa e tu tiver que dar uma resposta, qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Se vier um não, tu já sabe que é não.
Então você vai olhar para ela com muita classe e vai dizer não de Não. uma forma muito amigável. E se Sim. for o sim, vai ser o sim, sim para tudo, porque tu tem Sim. confiança naquilo, mas vai vir a palavra na sua mente, você vai saber dizer isso, É né? verdade. Verdade, essa parte de se posicionar, né? Sobre o que você gosta, o que você quer, o que você sente. Eu acho que o sentimento, ele não mente. Tudo bem que a gente não pode ir sempre pela aparência, né? Porque é exatamente aquilo. Às vezes tem uma pessoa que ela é linda por fora, né? Mas se você realmente conhece ela mais a fundo, meu Deus. Só que tem pessoas também que você julga pela aparência e quando você vê ela é um amor, ela realmente tem coisas para entregar para você, para te ajudar a evoluir, também ser realmente uma troca, né? Tem que ser recíproco, né? Quando a Sim, gente só se doa, não que a gente quer receber uma coisa em troca, mas automaticamente vem. E quando vê que é uma coisa sim. que você só se doa, 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 e tu vê que Não ter o aquela doação, retorno. ela não tá te fazendo bem de alguma forma, Sim. é porque é não, né? É não. Uhum. Agora, quando tu vê que é uma coisa recíproca, de uma forma muito saudável, Sim, aí é sim, né? é Então a gente verdade. tem que saber lidar com essas pessoas. Eu sempre falo pra minha filha, Ana, tu tem que saber lidar com suas amigas, não é dizer sim para tudo. Quando você se sentir desconfortável em qualquer situação, é Sim, não. E as pessoas, elas têm que respeitar o não. Eu sei que é difícil, sim, mas o não é não. sim. Mas eu acho que quando a gente trabalha a questão do autoconhecimento, eu acho que o não ele fica tão melhor. Eu acho que ficou um pouco confuso, mas eu vou explicar porque assim, tem muita coisa que acontece na minha vida que antes eu ficava questionando, e aí hoje eu olho assim e falo, nossa, ainda bem que aconteceu isso. Ou se aconteceu alguma coisa que eu não gostei, assim, eu olho e falo, mas se aconteceu isso é porque tem um sentido muito melhor, sabe? Sim, E eu assim. sempre penso Vira um nisso. aprendizado, né? É, Para não acontecer de novo. sim. E aí, o que que você achou, Thay? De hoje, Sim. maravilhoso, maravilhoso, Muito gostei. bom. É a primeira vez participando de um podcast e assim ainda entrevistando, para mim é uma honra. Para mim é Sim, uma conquista muito grande. Eu fico muito grato pela sua confiança sim. e vamos fazer muito mais ainda. Sim, a Thay tá preparando aí muitos convidados também legais, a gente tá alinhando, né, organizando Uhum, tudo também. E o primeiro é só o primeiro para que os outros venham com algo mais leve, mais tranquilo, para a gente continuar fazendo essa troca, né? uhum, é verdade. Tem muita coisa por aí. Fran, agradeço muito Obrigada, sua eu que presença. Foi agradeço. muito bom ter aprendido com você, de Uhum. verdade. Tem um currículo gigantesco, realmente. Sim. Não vejo a hora aí de você começar também a postar sobre a educação física, os seus treinos, seu corpo slim, que Uhum. eu também tô nessa meta, eu sei o quanto é difícil. Tudo É um bem que você já é processo. toda shapeada aí, né? Já sabe como que faz, né? Mas eu tô muito feliz por ter tido você aqui com a gente nessa troca e todo o aprendizado que você É uma compartilhou. troca, poder compartilhar com vocês, estar ajudando. Às vezes as pessoas, o que Sim. falta é conhecimento, né? Uhum. Informações, né? O que eu, sempre que eu Sim. posso estar passando informação, ajudando, tô sempre à disposição. Às vezes eu passo alguma coisa ali no meu Instagram, consigo estar compartilhando, ajudo bastante também amigas, Sim. famílias. Então, é sempre bom poder estar compartilhando conhecimento. Sim, foi muito bom. Obrigada. De Obrigada, nada. Thay, também, pelo Imagina, eu nosso que primeiro agradeço. episódio dessa temporada. E quer falar alguma coisinha? Gente, o que eu quero falar é que vocês esperem muita coisa. Hoje, como é o meu primeiro, né, minha primeira entrevista aqui, eu tô meio cuidando ainda com as palavras, mas eu quero trazer muita coisa polêmica para cá. Isso é bom. Quero sacudir aqui, quero trazer a diferença. Vamos sacudir essa água calma. Sim. Mas vai vir muita coisa boa, vai vir DJ aí pra gente Eita, entrevistar, vai vir o Henrique Borges, que é um digital influencer famosíssimo, maravilhoso. maravilhoso, que adora também trabalhar com algumas polêmicas. E ele tá Adoro. preparando polêmicas para trazer para cá. Sim, eu tô super ansiosa, gente. Eu já acompanho o R, então eu sei que ali também tem alguma coisinha. Vai Aham. ser legal. Vai ser legal. Obrigada mesmo por vocês estarem aqui. Obrigada pelo bate-papo. Obrigada também, Thay. E a gente vai encerrar este episódio do Pod. Quero agradecer mais uma vez por vocês estarem aqui assistindo, né, a gente nessa troca aqui. E já pedi também para vocês se inscreverem no canal, acompanhar a gente nas redes Uhum. sociais, né? Como que tá o seu Instagram, Tá, Fran? Fran, 1992. Coloco sempre E o seu, data de Thay? O meu aniversário. tá Thai Ginger. Tá em Ginger. Eu vou colocar também embaixo aqui pra gente, Tá Uhum. bom. para vocês acompanharem elas também. Isso.
E é isso, obrigada por mais um episódio, por vocês estarem acompanhando a gente aqui. Não se inscreva de curtir, de comentar o que vocês estão achando, acompanhar a gente nas redes sociais, porque que nem a Thay falou, tem muita novidade vindo aí, tá bom? Um beijo, gente, até a próxima.